Pregando os processos, respeitada a ordem das inscrições. Nós temos 3 processos com sustentação oral à distância, todos 3 de Juiz de Fora. O primeiro é o número 71 da pauta, do Dr. Danilo. Ele foi adiado da sessão do dia 16/10. É o número 11.908.14/2017. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rodrigo Vidal Ribeiro de Oliveira, pelo Sindicato Réu Recorrente. Mas antes até de passar a palavra ao advogado, eu vou fazer um registro breve aqui. É um registro de pesar pelo falecimento da mãe da nossa secretária da 6ª turma, doutora Márcia Morato. Cuja missa é quarta-feira, 19h30. Vocês estão avisando aqui que a missa do 7º dia será a próxima quarta-feira, no Colégio Arnaldo, às 19h30. Então, já aproveita e já fica feito o convite aqui. E peço que a secretaria faça um encaminhamento do ofício, na forma já de praxe. Coordenação do Ministério Público, excelente. Coordenação do Ministério Público. O doutor nos ouve... É de fora? Juiz de Fora. Doutor aí nos ouve bem, doutor de fora? Perfeitamente. Eu vou passar a palavra ao relator para a conclusão do voto, em seguida devolvo a palavra ao senhor. Excelência, pela ordem. Pela ordem, Excelência, porque esse processo foi adiado da sessão anterior e eu havia me inscrito também para sustentar pela reclamante. E no momento de ser chamado o advogado da reclamada, não citaram o meu nome. É a doutora Carla Santos Mendes. Tá. Na verdade, a senhora deixou de manifestar no momento. Foi isso, doutora? Não, semana passada, Vossas Excelências tiraram de pauta e disseram que as inscrições automaticamente passariam para essa data. E eu havia me inscrito na semana passada. Mas ele tinha tirado de pauta ou adiado? Então, nesse caso, doutora, como foi adiada, a senhora poderá fazer a sustentação oral e o doutor Danilo também fará a sustentação oral. Doutor Rodrigo, desculpa. Eu vou passar a palavra ao relator para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso e de ofício declaro a nulidade da sentença e determino que outra seja proferida como se entender de direito. A questão aqui é estrita a uma análise de um documento que eu exponho no voto, que foi feita de forma equivocada. Então, estou determinando, e ela gerou uma consequência irremediável na sentença, de nulidade. Então, eu estou determinando o retorno dos autos à origem para julgamento como entender de direito. É a proposta. Qual dos advogados que está falando aqui pelo sindicato? São 2 sindicatos. Pelo sindicato, sou eu, Rodrigo. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, então, diante da proposta de voto do relator, eu vou passar a palavra à ilustre advogada da parte contrária, que está acolhendo a nulidade da sentença. A doutora tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor desembargador revisor, ilustríssimo representante do Ministério Público, boa tarde. Venho, por meio dessa sessão, manifestar as contrarrazões de recurso pela reclamante, bem como requerer a manutenção da sentença pelos seguintes motivos. A tese eriçada em sede de recurso ordinário pela reclamada configura clara inovação recursal, tendo em vista que, em sede de contestação, não houve impugnação específica do documento referente à CAT, juntada aos autos pela reclamante junto da inicial, e nem mesmo desenvolvimento de qualquer tese atinente a ela. Em sede de audiência de instrução, também não foi produzida qualquer prova que pudesse desconstituir o direito da reclamante. Os artigos 434 e 342 do CPC são claros ao dispor que toda matéria de defesa deve ser deduzida na contestação, sendo vedado ao réu deduzir novas alegações após a apresentação da defesa. O artigo 515 também prevê quanto ao efeito devolutivo referente apenas à matéria já impugnada em sede de defesa. O juiz, ao decidir a causa em primeira instância, esteve adstrito à litiscontestação, e a reclamante também apresentou réplica à contestação apresentada pela reclamada, sem qualquer impugnação ao documento antes mencionado.
Portanto, nós entendemos que seria caso de inovação recursal e pleiteamos pela manutenção da decisão de primeira instância. Em relação ao acúmulo de função, nós entendemos que também restou claramente comprovado, tendo em vista que o próprio juiz de primeira instância reconheceu que, apesar de existirem funções atinentes ao cargo de recepcionista, a mesma acumulava a função de caixa, não só repassando valores diariamente, o que foi inclusive comprovado através de prova testemunhal, mas também sendo cobrada por esses valores por parte da reclamada. Inclusive, havia também a função de tesoureiro, que fazia a conferência desses repasses diariamente. Portanto, nós pedimos a manutenção da sentença também quanto ao acúmulo de função. Em relação aos danos morais, a reclamante entende que, nós entendemos que a reclamante passou por uma situação de grande constrangimento, vez que foi cobrada em relação a valores e não a documentos, publicamente e frente a diversas pessoas que se encontravam na recepção do sindicato reclamado. Sendo assim, ela desenvolveu um quadro de depressão, precisou ser afastada pelo INSS, ficou distante do trabalho e o vínculo em si se tornou impossível, eis que houve quebra de confiança. Dessa forma, nós pedimos a manutenção da sentença também em relação à condenação por danos morais e a rescisão indireta do contrato de trabalho. Muito obrigada e boa tarde. Pois não, doutora. O relator examinou essa questão da nulidade, bem como a questão da... Aliás, ele limitou a questão examinar a questão do desentramento do documento e também a questão do pedido de nulidade da sentença em razão de erro de fato. E essa questão foi toda examinada pelo relator. Se houver alguma omissão, ele fará os devidos esclarecimentos por ocasião de eventuais embargos declaratórios, que eu sei que fará com todo prazer. Passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça, ao juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade, ter o voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Outra sustentação oral à distância em Juiz de Fora é o número 5 da pauta do Dr. Danilo. É o 10.102.07/2018. Inscrita para sustentação oral, doutora Cássia Andréia da Costa Taroco, pela reclamada recorrida MRS Logística S.A. Número 5 da pauta. Número 5 da pauta. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso do mérito do provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos relativos à manutenção das condições do plano de saúde decorrente do contrato de trabalho havido entre o autor e a primeira ré e determinar a devolução dos autos à origem para processamento e julgamento conforme entender de direito. A senhora fala pela recorrida, só tem a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público, boa tarde. O juízo de primeiro grau acertadamente acolheu a preliminar de incompetência material dessa especializada para processar e julgar o feito na medida em que o recorrido, em sua petição inicial, deduz pretensões alheias ao direito do trabalho, referentes a custeio e reajustes do plano de saúde. O reclamante, no entanto, não se conforma com tal decisão. Ocorre que a decisão de primeiro grau não merece reforma, na medida em que os pedidos apresentados pelo autor versam tão somente acerca da manutenção das regras de custeio, incluindo reajustes posteriores ao término do contrato de trabalho e revisão das mensalidades do plano de saúde, o que é bem distinto da manutenção da cobertura do plano em si. Reforça-se aqui que a administração das tarifas, incluindo reajustes, é determinada pela administradora do plano, quem seja a Bradesco Saúde, em respeito às normas da ANS, não cabendo qualquer manejo tarifário pela empregadora, que se dirá, no caso, ex-empregadora, que é tão consumidora do serviço quanto seus empregados e ex-empregados. Daí resta claro que a dedução das pretensões alheias ao direito do trabalho, porquanto não possuem qualquer lastro com o vínculo empregatício mantido entre o recorrido, entre o reclamante e a MRS. Frise-se aqui que o plano de saúde do reclamante e de seus dependentes, em momento algum, foi cancelado, estando em pleno vigor nos termos legais. Pois bem,
Se o contrato de trabalho já se encerrou e se o valor das mensalidades é fixado exclusivamente pela seguradora, fica claro que a discussão promovida nesses autos em nada versa acerca da relação empregado-empregador entre o recorrente e a recorrida. Some-se a isso que o fato de que a causa de pedir destes autos está atrelada aos reajustes das mensalidades após o término do contrato de trabalho, quando a sua relação com o plano de saúde desprendeu-se por completo da relação empregatícia entre o reclamante e sua ex-empregadora, passando o reclamante a custear integralmente com as despesas do plano de saúde nos termos da Lei 9656/98. Ora, a partir do momento em que o ex-empregado opta por mera liberalidade pela permanência no plano de saúde, mesmo após a ruptura do contrato de trabalho, cessa por completo a obrigação do ex-empregado, à exceção da manutenção dele nos cadastros iniciais do plano. Frise aqui também que a MRS não tem qualquer competência para fixar, decotar, aumentar, reduzir valores das mensalidades. Por isso a incompetência dessa especializada, pelo que pede-se aqui pela divergência no voto já anunciado, para que seja mantida a sentença de primeiro grau, sob pena de ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal. Muito obrigada. Pois não. Desembargador Jorge Berg de Mendonça. Juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, em pese até concordar, antigamente minhas decisões eram nesse sentido, direito de consumo e não de relação de emprego, mas hoje em dia as decisões do TSE são todas nesse sentido. Então, e é assim que eu tenho decidido também, pela competência. Eu acho até difícil depois condenar a própria MRS, né, a pagar despesa de plano, custeio de plano. Mas, infelizmente, acato a jurisprudência dominante. Pois não. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Posso dar? Ele é juiz de fora também? É juiz de fora. Então vamos aproveitar o link. Outra sustentação oral à distância, no processo de número 29 do Dr. Helder. É o número 12.059/10/2017, inscrito para sustentação oral Dr. Dimitri Souza Cardoso, pela reclamada recorrente. Número 29. Número 29, o relator com a palavra. Senhor presidente, essa matéria já é conhecida, eu que julguei a ação civil pública, então eu estou conhecendo do recurso e no mérito estou dando-lhe provimento para absolver a reclamada da condenação que lhe foi imposta. Invertido o ônus da sucumbência, a reclamante pagará ao procurador da reclamada honorário de 15% do seu valor atualizado da causa, observado para o 4º do artigo 791-A da CLT, além das custas no importe de R$ 840, calculado seu valor atribuído à causa, das quais fica isenta por beneficiária da gratuidade da justiça. Assim que voto, senhor presidente. Pela reclamada recorrente. A doutora está inscrita pela reclamada. Passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça. Juiz Helder Vasconcelos. Não, eu sou relator. Desculpa. De acordo. No caso do doutor Helder, eu que sou o revisor, eu sou de acordo, o juiz Danilo. Desculpa, viu, doutor Helder. Então, assim se decide a unanimidade dos termos no voto do relator. Porque a matéria é recorrente também, né? O senhor ouviu, doutor, a conclusão? Não é. Bem, então, assim se decide a unanimidade dos termos no voto do relator, passando ao processo seguinte. Vamos fazer. Vamos dos físicos. Acabaram o físico. Agora, os processos físicos, há uma inscrição para sustentação oral no processo de número 10 da pauta do Dr. Danilo. É o número 2476-2013-021. Inscrito para sustentação oral Dr. Emerson Fernando da Silva, pelo primeiro recorrente, que é o reclamante. Número 10 da pauta. Só um minutinho, senhor presidente, que eu esqueci de abrir. Porque isso aí é mais difícil. Mas aqui está fácil já. Em outro programa, né? Danilo, enquanto o doutor está se arrumando ali, eu já abro aqui.
Danilo. Pois não? Não, mas já está aqui. Eu que não botei. Processamento. Julgamento. Número 10. Tá pronto. 10. Wesley. Wesley, né? Perfeito. Mãe do voto. A reforma acaba tudo. Diretamente à conclusão, senhor presidente. Processo, o voto é extenso. Conheço os recursos no mérito. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que os cálculos de liquidação observem a TR para créditos trabalhistas decorrentes da condenação judicial e devidos até 24/3/2015. A partir de 25/3/2015, incide PCAE até a entrada em vigor da reforma trabalhista, quando então a TR volta a ser utilizada conforme entendimento desta turma. Dou parcial provimento ao recurso da reclamada para 1. Determinar que na apuração das horas extras o dia 1º de novembro não seja considerado como feriado. 2. Excluir da condenação o pagamento de diferenças de quilômetro rodado. Mantém o valor da condenação por quanto ainda compatível. Doutor, fala pelo reclamante. Isso. O senhor tem a palavra. Peço licença, cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. Boa tarde. Com relação aos pontos do recurso ordinário do reclamante, eu quero destacar aqui no que tange as diferenças de comissões. Em que pese o juiz de primeiro grau ter deferido as diferenças de comissões ao reclamante, o mesmo determinou que essas diferenças fossem apuradas de acordo com o laudo pericial. É importante destacar que o laudo que a reclamada, ela se esquivou de juntar, na maior parte, por todo o contrato de trabalho, ela se esquivou de juntar praticamente todos os documentos. Então, o laudo pericial ele é incapaz de demonstrar a efetividade de qual foi a lesão durante o contrato de trabalho que o reclamante suportou em razão da reclamada definir critérios que foram abusivos durante o pagamento dessas comissões. E, nesse sentido, é importante destacar aqui o laudo pericial que o perito constatou, de acordo com as folhas 413 dos autos. Peço vênia a vossas excelências para ler o trecho. Por toda a minha carreira de perito oficial, nunca tive deparado com uma situação semelhante. A estratégia estapafúrdia e protelatória adotada na defesa da reclamada. Houveram infrutíferas tentativas, telefonemas para os advogados e assistentes técnicos, e-mails, mesmo depois de oficiar o juízo acerca do que estava ocorrendo. Continuaram prejudicando a coisa. Juntaram no processo um CD corrompido, não abria o arquivo, ocasionando toda a demanda junto ao assistente técnico da reclamada, sendo preciso implorar por documentos que já deveriam estar juntos com a contestação inicial. Tudo que já fora pedido antes, tendo que ser requerido novamente. Enfim, um desgaste tremendo em tratar com a parte dificultadora do andamento processual. Restou marcar diligência na reclamada com o comunicado às partes, com a marcação da diligência, e o assistente técnico reagiu e resolveu enviar um pendrive com os arquivos. Mas, para não ser surpreendente e parecer brincadeira, os arquivos também não abriam, e veio um monte de letrinhas de caracteres ilegíveis. Se não fosse pela consideração e apreço da minha parte e confiança consignada pelo Dr. Marcelo Alves Marcondes Pedrosa, adotei a paciência e perseverança em tratar com o assistente técnico que passou a enviar os arquivos salvo em PDF, que possibilitou a leitura. Mas boa parte deles vieram incompletos, faltando informações que foram apagadas dos relatórios para impossibilitar o estudo e análise e fazer as apurações necessárias ao deslinde do litígio. Cito, por exemplo, os relatórios de comissões mais antigos que foram anexados, trazendo somente percentuais de cada produto comercializado. E onde está o valor? Foi retirado do relatório. Outro exemplo é a ficha de empregado. A ficha do reclamante foi encurtada, sendo retirada da mesma os dados das férias. Por fim, restou pedir os documentos impressos, já que os arquivos enviados eletronicamente não funcionaram, o que também não foi entregue. Fecha aspas. É importante fazer essa transcrição aqui para vossas excelências, tendo em vista que
Esse não é um caso corriqueiro aqui nessa especializada, a reclamada sempre demandada, e essa matéria é muito debatida aqui, e na qual, em outros processos, a gente sempre sustenta que a reclamada se esquiva a uma resistência da reclamada em juntar esses documentos. E considerando que a mesma é detentora desses documentos, com respaldo do princípio da aptidão para a prova, caberia à reclamada juntar esses documentos, pois ela seria a mais interessada. Se na defesa da reclamada ela fala que quitou todas as comissões corretamente, por que essa resistência em juntar esses documentos? Indo além do princípio da aptidão para a prova, a reclamada também ela viola o artigo 6º do Código de Processo Civil, que diz que as partes elas devem cooperar para o andamento processual para que se chegue num julgamento de mérito justo. Eu indago a Vossas Excelências, diante do que foi constatado nesse laudo pericial, deixar para apurar numa fase de execução os valores aqui, chegaríamos a um julgamento de mérito justo? Data máxima vênia, o entendimento nosso é que não. Então, por essas razões, eu peço vênia, data máxima vênia, a proposta de voto do eminente relator, mas que seja aplicada às penas do artigo 400 do Código de Processo Civil e deferido as diferenças de comissões no valor pleiteado na petição inicial. Muito obrigado. Presidente, só uma ponderação com relação a esse aspecto. O perito, o juízo de origem deferiu diferenças de comissões com base no laudo pericial. E o laudo pericial retirou como amostragem, em virtude da ausência dos comprovantes dos demais períodos, um determinado período, e aplicou esta média para a integralidade do contrato. E eu acho que isso é uma postura que foi correta por parte do perito e também analisada desta forma pela origem, então eu estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente. Tu mantém, desembargador Jorge Beck Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Obrigado. Bem, e os demais processos da pauta física já foram examinados e já decididos conforme a pauta disponibilizada. Passando, então, a pauta, retornamos à pauta dos processos físicos. Desculpa, dos processos eletrônicos. Aí vamos seguir a ordem de inscrição e seguir as preferências regimentais. Há um pedido de preferência, número 34 da pauta, do Dr. Anemar. É o 11.434/12/2017. Há duas inscrições, e sendo que em uma delas o advogado pede preferência por ser do Rio de Janeiro. Então, estão inscritos o Dr. Geraldo Hermógenes de Faria Neto, pelo Sindicato Autor Recorrente, e o Dr. Vinícius Nascimento, pela reclamada recorrida. Número 34 da pauta. 34, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e das contrarrazões. No mérito, estou dando parcial provimento para condenar a reclamada a pagar aos substituídos no período imprescrito declarado na presente decisão, que sofrerá alteração da carga horária sem homologação sindical, diferenças salariais pela recomposição da carga horária semanal original, mês a mês, parcelas vencidas e vincendas, caso o contrato de trabalho ainda esteja ativo, com reflexo em adicional, extra classe, adicional por tempo de serviço, férias mais 1/3, 13º salário, fundo de garantia, considerando a documentação anexada ao feito, conforme se apurar em perícia contábil, pagar aos substituídos beneficiados com diferenças salariais deferidas, multa convencional no importe de 10% do valor de cada obrigação, respeitado o período prescrito. Pagar ao sindicato autor honorários assistenciais no importe de 15% sobre o valor líquido da condenação, com observação da tese jurídica prevalecente número 4 desse egrégio regional. Inverta o ônus da sucumbência, com fixo valor da condenação em R$40 mil, com custo de R$800 pela reclamada. É a conclusão. Provimento parcial. O doutor está inscrito pelo sindicato? Excelência, boa tarde. Estamos inscritos pelo sindicato, não obstante o voto, muito embora o doutor também vai sustentar, não sei se houver divergência. Se houver divergência, eu devolvo a palavra ao senhor. Então, passa a palavra então ao advogado da Associação Sagal de Oliveira. Inicialmente, boa tarde a todos.
A ação aqui versa sobre o processo do sindicato, que, em nome de seus substituídos, processa a Associação de Salgado de Oliveira, requerendo diferenças salariais por redução de carga horária. Como bem dito pelo juízo de primeiro grau, não se observa aqui direitos homogêneos a serem pleiteados pelo sindicato. Por quê? Porque da própria inicial se vê que cada situação é diversa aqui no processo. Tem situações em que houve homologação, a indenização foi paga, mas o sindicato diz que foi paga fora do prazo. Tem situações que a redução de carga horária ocorreu por conta e pedido do próprio reclamante. Tem casos em que a redução ocorreu quando precedida a majoração de carga horária temporária, como prevê a CCT. Ou seja, o provimento do recurso do sindicato, chegaríamos a uma situação de que teremos que individualizar cada execução no processo, na eventual execução futura, o que tornaria a execução infindável, contrariando dispositivos de celeridade que a nossa Constituição traz. Ou seja, acredito eu, data máxima vênia, que não estou querendo dizer que o direito que cada substituído não tenha. Estou querendo dizer que o sindicato não pode colocar todos os substituídos numa só ação, pedir direitos completamente heterogêneos, de situações fáticas completamente diferentes no presente processo. E é nesse sentido que entendeu o juízo de primeiro grau, por exemplo. Entendeu? Cada situação deve ser observada, eventualmente num processo individual, ou que o sindicato desmembre os processos e pelo menos que as situações fáticas sejam iguais e não diversas como aqui. Por isso, requer o ilustre advogado aqui a manutenção da sentença contra esse tema. Doutor, a questão aqui, já é recorrendo nessa turma, a questão de direitos individuais homogêneos ou heterogêneos também está bem descoberta. Inclusive, tem até um UJ para ser julgado no pleno desse tribunal. Tratando exclusivamente dessa matéria, o que se pode definir como direitos homogêneos ou heterogêneos, é uma questão que exige uma análise mais abrangente, não pode ser exclusivamente. Hora extra é um direito heterogêneo ou homogêneo, né? O fundo de garantia é um direito homogêneo ou heterogêneo. Você vai ter que examinar o contexto. No caso aqui, é a origem comum. E todos esses direitos aqui, todas essas parcelas, eu lembrei de direitos aqui que a gente está tão acostumado a lidar com direitos violados que nós tratamos as questões todas como direito. Hora extra é direito do trabalhador? Adicional de periculosidade é direito do trabalhador? A gente costuma colocar a patologia da relação de trabalho, do desenvolvimento, da execução do contrato de trabalho como direito. Na verdade, o direito do trabalhador não é a hora extra. O direito do trabalhador é uma jornada de trabalho legalmente prevista. Isso é o direito. Hora extra já é uma patologia, já é uma violação do direito. Pelo menos em princípio, né? Insalubridade, o empregado tem direito, deve ter umas condições de trabalho protegidas, salubres, até um preceito até constitucional de adotar as medidas necessárias à redução dos riscos inerentes às condições de trabalho. Mas aqui nós nos restringimos à questão dos direitos individuais homogêneos para dizer que eles são homogêneos porque decorrem de uma origem comum, né? Decorrem de uma mesma relação de emprego, aquela relação jurídica base, que é a relação de emprego. Eu passo, então, a palavra ao juiz Danilo Siqueira, Inteiramente de acordo. que é o revisor, e o desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante. Então, se decide a unanimidade, tendo o voto do relator. Matéria de fato, só para esclarecimento também, nós tínhamos alguns processos suspensos aqui, me parece que a UJ já foi, inclusive, julgada. Acho que ela começou a ser julgada. Mas parece. houve, em relação à amplitude, houve o deferimento. Só para o presidente, agradeço. Registrado. Bem, então, passamos ao processo seguinte. Um outro pedido de preferência, o advogado é de São Paulo, é o número 31 da pauta do doutor Danilo, é o 10.742-35-2017, inscrito para sustentação oral, doutor Rafael Tupinambá e Oliveira, pela reclamada recorrente, número 31 da pauta. Boa tarde. Mas eu acho que houve um grande equívoco, porque não teve pedido de preferência não, tá? Só a descrição normal, que meu OAB é de Minas.
Mas aí para reclassificar a situação do senhor na inscrição vai ser mais difícil agora, né? Não, tudo bem. Eu só estou informando que realmente não houve o pedido. Agradeço a lealdade do senhor em relação aos demais colegas, mas podemos pregoar. É o dele, né? Já foi pregoado, né? Eu passo a palavra ao relator para a conclusão do voto. Qual o número? Número 31 da pauta, 10.742. Senhor presidente, diretamente à conclusão, eu conheço do recurso interposto, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala por qual parte, doutor? Pela recorrente. Então, o senhor tem a palavra. Sim. Primeiramente, boa tarde. Em nome do presidente, eu dou boa tarde a toda a banca, aos demais colegas. Aqui, esse caso é uma matéria muito batida já no nosso tribunal, inclusive nessa sexta turma, no qual eu venho tendo êxitos e perdas também. E este caso, o que eu bato na tela é que o modelo de consultora natura orientadora é um modelo único no Brasil. A forma de trabalho, a dinâmica de trabalho dela é no Acre, é o mesmo aqui em Minas e São Paulo. O que vem ocorrendo é que, nesses processos que existem muitas demandas na Justiça do Trabalho, muitos depoimentos vão se espelhando em uma ou outra sentença a fim de que sejam mudadas essas decisões. E é o que ocorre nestes autos. Se nós adentrarmos ao processo, à instrução, aos depoimentos da parte, aos depoimentos das testemunhas, verificamos que não existe qualquer resquício de subordinação, que seja de forma objetiva ou subjetiva. Ela demonstra, no depoimento dela, a autonomia que ela tinha para exercer as suas atividades. Como, por exemplo, ela fala que se não houvesse o cumprimento de metas, ela apenas deixava de ter uma boa remuneração. Ou seja, não havia metas. Seriam objetivos que ela deveria alcançar para ela conseguir ter uma boa remuneração. Que caso não alcançasse, o que ocorreria? Apenas teriam uma remuneração menor. Ela informa também que não existia a exclusividade, ela poderia vender produtos de outros concorrentes. Ela informa também que a orientadora, caso ela não cumprisse meta, a orientadora apenas orientava ela para que o que ela poderia fazer para poder aumentar a sua atividade no ciclo seguinte. Não há nenhum tipo de imposição na relação, a vida entre a Natura e a consultora Natura orientadora. Muito pelo contrário. Essa relação ela é 100% autônoma, sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Então eu peço os demais desembargadores que, com a devida vênia, divirja do voto do eminente relator. E referente ao índice que foi decretado para atualização monetária, o IPCA, que seja feita a modulação dele nos termos como eu já vi anteriormente aqui, que essa turma entendimento da modulação até a entrada em vigor da nova legislação trabalhista. É o que eu peço. Como o advogado já bem esclareceu, a matéria recorrente, né? Sim. E a turma já teve a oportunidade de discutir inúmeras vezes. Agora, com relação ao índice, o relator fez a modulação. Agora, parece que usando ainda, doutor Danilo. Já está adequado? Está adequado? É que eu não... Mas parece que o negócio a questão é provimento parcial, porque não foi para conclusão. É que foi feita a modulação aqui, da forma que a turma tem. É só levar para a conclusão que a TR vai ser aplicada até 24 de 3 de 2015, a partir de 25 de 3 de 2015 o IPCA, isso. E a partir da reforma de 11 de 1 de 2017 volta a TR. Isso. É isso, doutor Danilo? Me parece que os juízes de origem, porque aqui na frase anterior, não, realmente tem razão. Ele... Nota-se que os juízes parâmetros já foram observados pelo juiz de origem. É porque o juiz de origem, não deferiu IPCAE.
deferiu o IPCA-E e... É melhor constar na fundamentação, senhor presidente. Dou-lhe parcial provimento para aplicar o IPCA-E no período de 25/3 de 2015 a 11/11 de 2017. Sendo que após a tal data volta a ser aplicada a TR. Na verdade, o juiz de primeiro grau mandou aplicar o IPCA linearmente. Linearmente. Isso. Então será acrescentado na conclusão, senhor presidente. Perfeito. Agora, sim. Desembargador Jorge Pegg Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, eu já até constei, eu vou ficar vencido, porque nesses casos já julguei, em casos que eu não dou esse vínculo empregatício, por isso eu fico vencido. Fica vencido quanto ao vínculo o juiz Helder Vasconcelos. Muito então obrigado. assim se decide por maioria. Obrigado. Processo seguinte. Temos agora a voltar para a pauta das inscrições normais, não a pauta do senhor. Então vamos retornar aqui à pauta normal, com as inscrições já realizadas. É o número 29 da pauta do Dr. Anemar. É o 11.280.77/2016. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada recorrente. Número 29. Eu estou conhecendo do recurso já interposto, estou dando-lhe parcial provimento para decotar da condenação o pagamento de 4 vales de transporte diários no valor de R$ 2,50 cada, observados os dias efetivamente laborados, consoante controle de jornadas anexados. A indenização por dano existencial de R$ 30 mil. Reduzir o valor da condenação para R$ 40 mil, com custo de R$ 800 pela reclamada. O senhor quer fazer uso da palavra? Sim. Boa tarde, senhor presidente, demais componentes dessa turma. Além desse provimento, a empresa insiste também na questão da validade dos cartões de ponto. Nesse processo, com base nos depoimentos das testemunhas, o juiz entendeu que 3 vezes na semana o reclamante trabalharia de 23h30 às 9 horas da manhã, depois voltaria de 14 às 19h20. Essa jornada, se somarmos, ela chega a 14h50, quase 15 horas. 15 horas num dia. E nos outros dias seria de 5 às 9 e depois voltando de 14 às 19h20, mais 5 horas e 20, 9 horas e 20. Então, quer dizer, 3 vezes na semana ele trabalharia 15 horas e nos outros 3, 9 e 20. Data vênia, se olharmos os cartões de ponto são totalmente diferentes disso, e são horários totalmente variados. É impossível se admitir que a empresa mandasse que o empregado anotasse cada dia um horário diferente e tal. A empresa com milhares de empregados, ela não tem nem tempo para isso. E vou falar mais. Se observarmos aqui, passa rapidamente aqui, eu estou com os horários aqui do reclamante, que ele mesmo anotava. Ele anotava 4 horas e 25, 3 horas e 7, tem dia que tem 2 horas e pouco de trabalho. Como é que você vai admitir que um cara que anota 2 ou 3 horas num dia, ele trabalhasse 14 horas e anotasse 3 horas nesse dia? Uma diferença, não é diferença de 1 hora, não, que nós estamos falando aqui, não. É diferença de, no mínimo, 7 horas. De, no mínimo, 7 horas. O empregado nunca faria isso. No mínimo que ele ia fazer, ele ia correndo para o sindicato dele, por muito menos, por conta de intervalo. Nós temos visto parando aqui, como parou há pouco tempo atrás, o sindicato para. Ora, você imagina um empregado anota 3 horas e vai estar trabalhando 14 ou 15 horas, ou no mínimo 10 horas. Quer dizer, isso aí é totalmente inadmissível. Não há como se admitir esses depoimentos, essas jornadas data vênia absurdas. Admitir que o empregado trabalhava 15 horas no dia e anotava 7, 5, 3 horas. Então, data vênia, não há como se manter a decisão, entende que deve ser mantido
deve ser dado validade aos cartões, que tem horários totalmente variáveis, inclusive alguns daqueles, em alguns dias, tem 9, 8, 7, até 10 horas. Porque os cartões demonstram, sim, a realidade. Quando havia necessidade de trabalhar nesses horários, claro que trabalhava. Agora, quando não, era aquele horário que está anotado. E eu lembro aqui também que esse trabalho aqui é aquele fretamento, em que o empregado vai, busca o empregado no horário e depois retorna só para levar ele em casa. Então, quer dizer, não tem possibilidade dele ficar 10, 15 horas ali à disposição para fazer um serviço desse. Então, o DataVene entende que deve ser dar validade aos cartões, que realmente não há como se manter essa condenação. DataVene, obrigado. Pois não, doutor. Só por questão realmente os cartões são anotações variáveis, mas acontece que a prova oral aqui ela trouxe essa realidade para o processo e não podemos fugir dela. Inclusive o juiz de primeiro grau ele traz um trecho aqui na sua fundamentação dizendo o seguinte, que a própria testemunha empresária confirma o depoimento retificando que a testemunha primeira testemunha da reclamada, no sentido de que a primeira submetia seus empregados e motoristas a retomar a labuta durante a noite após a jornada de 5 às 9 e das 14 às 19h20. Ou seja, diante dessa situação aqui, resta trincada, como dizem no linguajar, a credibilidade dos cartões de ponto. Agora, como que é feito, realmente difícil não tem ideia de como ser feito, doutor. Então, eu vou pedir vênia para manter a proposta de voto. Juiz Danilo Siqueira. Senhor presidente, a prova ficou muito difícil. Estou de acordo. Desembargador Jorge Berg de Mendonça. Então, assim se decide, a unanimidade, no voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 30 da pauta é o 11.331.50/2017, inscrito para ostentação oral, Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela reclamada recorrente. Número 30 da pauta. 30. Eu estou conhecendo os recursos interpostos e dando-lhe espacial provimento ao do reclamante para condenar a reclamada no pagamento do adicional previsto no artigo 8º da Lei 3.207/57, com reflexo nas férias mais um terço, 13º salários, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. A recurso da reclamada para excluir da condenação o intervalo intrajornada e seus reflexos, bem como para determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada a TR até 24 de 3 de 2015 e IPCA de 25 de 3 de 2015 até 11 de 2017 e a partir de 11 de 2017 volta a aplicar a TR, isso mantendo o valor da condenação. O senhor fala pela Seara, não é isso? Pela Seara. Tem a palavra. Excelência, só sentar em caso tenha voto divergente. Passo a palavra ao juiz Danilo Siqueira, desembargador Jorge Berg. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigado, senhor. Mais de que? Boa tarde. Processo seguinte. As sustentações do senhor terminaram. Só que a gente tem uma pendência, o número 12 da pauta. Meu? 12 da pauta. Deixa eu abrir aqui. 12. Engraçado que eu não tinha visto. De 23. É que o doutor Helder colocou hoje a divergência, né? Eu estou acompanhando a divergência. Aí eu vou fazer o seguinte, para cruz a sua divergência. Mantendo a sentença. Não, é porque eu tinha olhado aqui a divergência do doutor Danilo, mas eu não tinha visto de Vossa Excelência. É porque ela foi colocada hoje, mais tarde. Porque eu não estou mais aqui. Eu votei, eu cheguei no gabinete e pedi para votar agora. Não tem problema, não tem problema não. Agora é o seguinte, Robson. Eu só quero dizer o seguinte, só para esclarecer esse caso aqui, eu tinha visto a do doutor Danilo e reexaminei, ele arrumou o emprego seguinte depois que ele saiu. A situação é a seguinte, 3 dias depois. 3 dias parou de trabalhar e entrou com rescisão direta. Mas o emprego ele arrumou depois que ele parou de trabalhar. Ele propôs a ação numa sexta e começou a trabalhar na segunda-feira no novo hospital. Aí é só a certidão mantendo pelos próprios juízes de fundamento. Para trabalho. Certidão. Então, é o seguinte, você está no aquele
A empresa, depois, o hospital, depois ele fez os depósitos fez comum e só colocar vencido o relator, Bem. tá? Porque é sumaríssimo, né? Aham. Sim, senhor. Tá bom? Tá bom. Aí não precisa, o Gabriel não precisa fazer. Tá. Então, essa questão de perspectiva é isso. Então, vocês decidem por maioria, né? Processo seguinte. Agora a pauta do Dr. Jorge Berg. Há uma inscrição no número 12 da pauta. É o 11.415.77/2015. Inscrito para sustentação oral, Dr. João Henrique Kuhl, pela reclamante recorrente. Número 12 da pauta. Pauta. Com ausência de fundo de garantia. Então, mas nesse caso é muito marcante. Pela Maria Angélica, né? 12 da pauta, o desembargador Jorge Berg de Mendonça com a palavra. Eu estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir a indenização por danos morais para 15 mil. Dando provimento parcial ao recurso da autora para conceder os benefícios da justiça gratuita, absolver a reclamante da condenação ao pagamento de honorários periciais que deverão ser quitados conformidade com a resolução 66/2010. Estou reduzindo o valor da condenação para 295 mil, com custo pela ré no importe de 5.900. O senhor fala pela reclamante, doutor? Reclamante, o senhor quer fazer uso da palavra? O senhor tem a palavra. Legítimo senhor desembargador presidente, demais membros dessa colenda turma, muito boa tarde. Gostaria de me ater aqui apenas à questão da equiparação salarial. Gostaria de destacar, excelência, que em controvérsia nos autos que a reclamante e os paradigmas Marco Túlio e Madson de Souza ocupavam o mesmo cargo, qual seja, analista de suprimentos sênior. Da análise da farta prova documental carreada com a inicial, é possível notar que paradigma e reclamante executavam as mesmas atividades essas que foram demonstradas do cotidiano, troca de informações, atividades, eram trocadas essas informações por e-mail e demonstram que as atividades eram as mesmas. E da prova oral colhida, excelência, eu gostaria de destacar o depoimento da testemunha e paradigma Rogério Duarte, entre aspas, que trabalhou na área de projetos juntamente com a reclamante, desde o início de 2012 até o final de 2013, em Belo Horizonte, que reclamante exercia as mesmas atividades do depoente no setor. Inquirido sobre o paradigma Leonardo Vinícius, a testemunha assim afirmou. Ele também era da área de projetos e realizava, pelo seu conhecimento, as mesmas atividades do depoente e da reclamante. Quanto ao paradigma Madson, a testemunha respondeu que já trabalhou com o paradigma Madson na mesma equipe, podendo afirmar que ele exercia as mesmas atividades do depoente e reclamante. O depoimento da testemunha Maicon Lourenço esclareceu ainda, excelência. A nomenclatura do cargo da reclamante e dos paradigmas Leonardo e Rogério eram diferentes, mas as atividades eram as mesmas. Assim, tendo em vista que as funções e as atividades eram as mesmas, imperiosa a obrigação da reclamada em pagar salário de igual valor. Por fim, excelência, data máxima vênia, com relação à questão abordada na sentença de diferença de complexidade e de maior vulto para os modelos Leonardo e Madson, a reclamada era detentora dessa prova, dos documentos que poderiam demonstrar essa diferença. Eram documentos técnicos que deveriam ser juntados com a defesa a demonstrar essa diferença técnica, essa diferença de maior complexidade. E com base no princípio da aptidão da prova, a reclamada detentora dessa prova não carregou aos autos esses documentos. Portanto, com todo respeito à proposta de voto de Vossa Excelência, gostaria que fosse revista e deferido à reclamante a equiparação salarial. Reitero as demais questões do recurso ordinário das contrarrazões. Obrigado. Só para me esclarecer aqui, me parece que o pedido é diferença por acúmulo de função, não? De equiparação salarial. Então, tem equiparação. Tem outro item, então. Tem um acúmulo de função e equiparação salarial, né? Ah, não, porque eu não consigo colocar. O voto é longo. Exatamente, porque em razão disso mesmo. A matéria foi retratada, doutor, e com certeza o relator terá o maior prazer em esclarecer eventuais dúvidas que surgirem após a publicação do acórdão. Passo a palavra ao juiz Helder Vasconcelos. Estou de acordo, senhor presidente. E o terceiro voto também estou de acordo, e assim se decide a unanimidade o terceiro voto do relator. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Processo seguinte. As inscrições do Dr. Jorge terminaram e não há pendência. Os demais processos do Dr. Jorge Berg disponibilizados na pauta já foram julgados, examinados e
as divergências e pendências já foram resolvidas e assim então ficam decididos, inclusive os embargos de declaração. Passamos então à pauta do processo do doutor Danilo Siqueira. Número 52 da pauta. É o 11.431.59/2017, inscrita para sustentação oral doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas, pela reclamada recorrida Interfile Serviços de BPO Limitada. Número 52 da pauta. 52? Eu não quero nada com dureza. Igual aquela história aqui no Guidog, não quero nada com dureza. Abriu aí, Danilo? Sim, senhor presidente. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Eu rejeito as arguições de trânsito julgado e a ausência de dialeticidade. Não conheço do pleito constante em contra-razões de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Conheço do recurso e, no mérito, nego o provimento. A senhora fala por qual parte, doutora? Pela recorrida, não tem interesse, salvo se tiver um voto eu devo a palavra, passa a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decida a unanimidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 37 da pauta é o 10.847.59/2017, inscrito para sustentação oral Dr. João Felipe de Oliveira Carvalho, pelo reclamante recorrente. É o que eu... 57. 37? 37. Nossa, Banco do Brasil. Quando tiver você pode proferir a conclusão, doutor. Não. Presidente, o nosso cliente assíduo aqui, o Banco do Brasil, né, com esses pedidos. Pedro Paulo. O voto é muito extenso, cheguei. Vai acabar. A conclusão, senhor presidente? Vai? Eu conheço os recursos interpostos, com exceção das argumentações do reclamado acerca da inexistência de pré-contratação de horas extras e dos pedidos do reclamado relativos aos reflexos em PLR, abono, assiduidade e licença-prêmio. No mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar que as parcelas objeto da condenação, o posicionamento da turma a respeito da TR e PCAE e depois retorno da TR, o doutor está presente, já deve ter ouvido, bem como dou parcial provimento ao recurso do autor para acrescer à condenação os reflexos dos anuênios em licença-prêmio. B. Condenar o reclamado ao pagamento de reflexos da integração salarial do auxílio alimentação em horas extras, férias com 1/3, 13º salário, FGTS a ser depositado, gratificação semestral, licença-prêmio e PEAI. Observada a prescrição quinquenal, salvo quanto aos depósitos do FGTS, em que incide a prescrição trintenária. Discrimina as parcelas de natureza salarial e mantém o valor arbitrado da condenação, porquanto ainda compatível. O senhor fala pelo reclamante? Exato, pelo reclamante. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu indago se há alguma divergência. Desembargador Jorge Berg de Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Obrigado, boa tarde. Processo seguinte. Número 47 da pauta é o 11.237.24/2016, escrito para sustentação oral Dr. Damitrione Santos Siqueira, pela reclamada recorrente. Número 47 da pauta. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, parece que esse processo teve em pauta e foi retirado, né? Porque eu estou colocando aqui nova versão. Só indiretamente a conclusão. Mas deve ser anterior, né? Porque aqui está de 26 de setembro. Pode ser que saiu foi retirada antes, né? Antes, agora talvez não tenha. Então, eu conheço do recurso no mérito do provimento ao apelo da reclamada para julgar improcedentes os pedidos. Custas pela reclamante no importe de R$1.000 isenta pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fala pela reclamada, é isso, doutor? Exato. Eu passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 63 da pauta é o 11.829.95/2016, inscrita para assistir ao julgamento a doutora Rafaele Dorigo das Dores, pela reclamada recorrida. Número 63 da pauta. 63, relator com a palavra para a conclusão do voto.
está pela recorrida, né? Mais um voto extenso. Nossa. Com este recurso, no mérito do parcial provimento para a. Condenar a reclamada ao pagamento dos reflexos decorrentes da integração salarial do Vale Alimentação sobre férias com 1/3, 13º salário, aviso prévio, FGTS uns 40%, horas extras adicional no tudo e todas as demais parcelas pagas ou devidas ao autor que tem por base de cálculo a contraprestação salarial. A contraprestação salarial. Tudo a ser apurado em liquidação de sentença, observado o período não coberto pela prescrição. B. Determinar que na apuração das horas extras sejam desconsideradas as compensações realizadas com base no banco de horas, devendo ser pagas como extra as horas que ultrapassarem a jornada diária ou o módulo semanal, observados os demais critérios estabelecidos na sentença. Condenar a réu ao pagamento de uma hora extra pela não concessão do intervalo intrajornada, bem como para determinar que o período decorrente da violação do referido intervalo em que houve efetivo trabalho seja computado na jornada do autor para fins de totalização, mantidos os demais parâmetros arbitrados na sentença. Condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$2.000, estabelecendo juros, discriminando parcelas de natureza salarial e alterando o valor da condenação para R$40.000 com custas de R$800 pela reclamada. Faltam 2 zeros. No provimento, o recurso foi parcial, o recurso do reclamante. Desembargador Jorge Berg Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. Então, assim se decide a unanimidade no sentido do voto do relator. Processo seguinte. Número 44 da pauta é o 11.042.83/2016, inscrito para sustentação oral Dr. Matheus Teixeira Reis, pela reclamada recorrente, Estilog Comércio Logística Transportadora e Serviços Limitada. Número 44 da pauta. 44. Fui gravar o 00 dos 800 aqui, travou. Qual que é o número? Número 44 As custas da ali pauta. só tinha 800 sem o 0,00. Eu fui tentar colocar o 00 já gravado uma vez, não volta. Eu vou retirar aqui. Foi na marra. O número do processo, por favor, senhor presidente? É o 11042. Número 44 da pauta. 44, perfeito. Estel Log. O Estil, né? Uma coisa assim. Só os processos são cada voto quilométrico, né? Presidente, eu conheço os recursos, exceto quanto aos pedidos de compensação e dedução dos valores pagos no recurso da reclamada. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para fixar a jornada das 7 às 19, com 1 hora de intervalo, de segunda a domingo, bem como nos feriados, com 2 folgas mensais. E dou provimento ao recurso do reclamante para declarar a responsabilidade solidária da segunda e terceira reclamadas pelo adimplemento das obrigações decorrentes deste processo. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. O senhor fala pela Estilog, provimento parcial. O senhor quer fazer uso da palavra, doutor? Sim. O senhor tem a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente. Pois bem, o recurso a qual se requer provimento tem como pano de fundo a relação à vida entre uma empresa transportadora que atua na região do Vale do Aço, levando um material para a região de São Paulo. O juiz de piso tratou de desconstruir as fichas de jornada juntadas sob o fundamento que elas não condiziriam com a realidade fática. Ocorre que a relação à vida entre as partes foi sempre regida de acordo com os ditames da Lei 12.619/2012, qual seja, a recorrente sempre apresentou as fichas de controle de jornada de forma como preconiza a lei. Frisa-se que tais fichas eram preenchidas pelo próprio obreiro de forma manual, nunca havendo qualquer limitação quanto à jornada anotada, que sempre refletiu a realidade. Não bastasse isso, a grande realidade de horários demonstra que não houve qualquer manipulação das fichas de controle de jornada, pois não seria lógico que a empresa atuasse individualmente com cada um de seus motoristas para que fossem anotados horários variados conforme a fundamentação do próprio reclamante. Ademais, nesse processo restou claro que houve uma questão de prova dividida, em que foram consideradas 3 provas
3 testemunhas do reclamante e 3 testemunhas da hora recorrente, perdão. Diante da prova dividida, o juízo de piso entendeu por invalidar as fichas de controle de jornada. Ocorre que, das 3 testemunhas valoradas e ouvidas pelo reclamante, 2 delas tiveram em seus processos próprios suas fichas de controle de jornada reconhecidas como válidas. Um desses processos foi julgado pela 5ª turma e outro desse processo, da testemunha ouvida, foi o senhor Sebastião de Oliveira, cujo julgamento nesse tribunal foi realizado pelo próprio excelentíssimo senhor desembargador Anemar nesta 6ª turma. Então, portanto, excelências, as fichas de controle de jornada valoraram provas produzidas por testemunhas que, em seus processos próprios, tais fichas foram reconhecidas como válidas. Diante disso, tamanha é a teratologia que traz aqui à tona, pois essas provas não poderiam, a força valorativa desses testemunhos, eles têm que ser sopesados diante dessa circunstância que foi trazida por ocasião do recurso e cujos julgamentos, inclusive aquele realizado por essa mesma 6ª turma, foi evidenciado nesse mesmo recurso. Diante disso, pugna pela alteração da proposta de voto para que seja validada a jornada declinada nas fichas de controle de jornada. Além disso, com relação ao tempo de espera, é certo que o reclamante, o obreiro, ele realizava uma única viagem, qual seja, ele encontrava seu caminhão carregado na cidade de João Molevade e percorria um trajeto até a cidade de Estiva, divisa com São Paulo. Lá, entregava um caminhão a outro motorista e pernoitava em um alojamento fornecido pela recorrente, a empresa. Diante dessa dinâmica empresarial, não há que se falar em tempo de espera, pois o obreiro recebia o caminhão carregado na cidade de João Molevade e, da mesma forma, recebia o caminhão pronto na cidade de Estiva após cumprir o intervalo interjornada. Diante dessa circunstância, pede-se também provimento ao recurso obreiro para que seja excluído da condenação o tempo de espera deferido. Além dessas questões, quanto ao adicional de função, o juiz de piso determinou que referido adicional de função seja integrado à base de cálculo do salário obreiro para que produza reflexo. Ocorre que, conforme os recibos de pagamento expressamente juntados com a contestação, o referido adicional de função já consta nos recibos de pagamento como verba de natureza salarial, o que a proposta de voto, tal como proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador relator, está a condenar a empresa recorrente em claro bis in idem, motivo pelo qual pugna para que seja reformada a sentença de forma a excluir a integração do referido adicional. Por fim, quanto às PLRs, o reclamante, em momento algum, impugnou os valores que foram informados pela empresa. E, diante da ausência de impugnação, não há que se falar em deferimento de diferenças de PLR. E, diante por não ter sido desincumbido do ônus processual que lhe competia nos termos do artigo 818 da CLT e 371 do CPC, requer também, nesse aspecto, o provimento do recurso obreiro. A questão aqui está bem retratada no voto. O voto é extenso. A questão da ficha aqui que eu achei. A ficha, inclusive, eu estou definindo as fichas, na verdade, vamos dizer, essa forma de produção de prova é muito confortável para um juiz ao instruir, mas torna muito perigosa para a empresa ou até mesmo para o reclamante, que ele não tem a imediação, não viu os depoimentos. E vem aquele monte de informações e o juiz tem que ficar filtrando de um lado para o outro. Então, eu acho que nessa análise aqui, ao meu ver, é desfavorável. Agora, cada prova tem cada processo tem o seu desfecho. Então, e com relação às diferenças aí, o adicional de função, foram definidas diferenças, não haverá nenhum prejuízo para reclamar. Ou seja, se pagou,
vai ser apenas decotado, eu faço um demonstrativo aqui que há um equívoco, realmente. Então é a proposta, senhor presidente. Eu estou mandando voto, inclusive a testemunha aqui, pelo contexto da prova oral, está dizendo que eram entregues fichas em branco já para preencher. Então, situação bem também, que certamente tem sua particularidade em relação aos outros processos citados pelo doutor aí da turma, com certeza. Desembargador Jorge Beg de Mendonça, juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade, no sendo o voto do relator. Processo seguinte. Número 32 da pauta é o 10.752.67/2017, inscrito para sustentação oral Dr. Edson Antônio Fiuza Gautier, pela reclamante recorrente, número 32. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Só um minuto, senhor presidente. O voto também é extenso, senhor presidente. Eu conheço os recursos no mérito do provimento parcial pela doutora para afastar a determinação de abatimento dos valores pagos a título de ajuda de custo, artigo 457, e ajuda de custo de viagem, e nego o provimento ao recurso das reclamadas. Mantenho o valor da condenação por quanto ainda compatível. O doutor Edson fala pela... pela reclamante. Senhor presidente, o ilustre relator, se me permite, quantas diferenças salariais? Só um minutinho. Está negando provimento com relação às diferenças salariais. Horas extras, negando provimento. Primeiro item. É porque eu estou de baixo para cima, eu fui na conclusão, né? Então é o último item. Último item. Negando provimento, senhor presidente. Está negando provimento. Fundamento pelo fundamento da sentença. Para auxiliar o doutor Edson, como destacado na sentença, o perito demonstrou que o aumento da remuneração, embora reduzido a parte salarial fixa, decorreu da elevação do percentual das comissões e não do aumento do número de vendas, como alega a reclamante. É a argumentação. Obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a sua excelência, o doutor desembargador relator, a quem sempre rendemos nossa homenagem pela sua percussiência, cuidado. O que insiste a reclamante aqui presente devemos destacar o quê? Está recuperando de uma grave doença. Recuperando-se. Então, o que acontece, senhor presidente, egrégio colegiado? Que dentro da sistemática remuneratória que ocorrida em outubro de 2012, o seu salário fixo foi reduzido, mas houve uma majoração nos percentuais. O que sustenta a reclamante, senhor presidente e egrégio colegiado? O salário não pode ser reduzido. A comissão, ela não pode compensar a redução de um salário fixo, porque a comissão, nós todos sabemos, é decorrente do quê? Do empenho, da dedicação na venda. Mas o salário fixo tem que persistir. Não se compensam parcelas, pedindo vênia, sua excelência, do desembargador relator, parcelas de natureza diferentes. Aqui, o que ocorreu? Entende a reclamante que foi equivocado a respeitável decisão com a devida vênia. Porque a CTPS da Obreira, ela foi baixada, segundo as informações até aqui, de forma fraudulenta. Em 25 de outubro de 2012, oportunidade em que a autora percebia fixo de R$ 2.395,38, mais comissões, totalizando um total de R$ 3.353 e quebrados. Então, a partir da alegação da autora, de que essa baixa não foi bastante razoável, inclusive foi até, junto ao sindicato, efetuado ressalva. Vejam, Vossa Excelência, a autora não recebeu o salário de forma correta, visto que as reclamadas não pagaram o valor fixo de R$ 2.395,83, já que no período de 25 de outubro de 2002 a 1º de fevereiro,
A reclamante recebeu somente comissões. Por quê? É aquele pressuposto de que o aumento das comissões viria a compensar o salário. O salário é redutível, as comissões não são, porque depende do empenho e das vendas. Então, essa atitude que foi lesiva, segundo a reclamante, somente foi formalizada em fevereiro de 2013, quando a mesma foi anotada. E ficou provado também que o salário base foi reduzido de R$ 2.395,82 para o valor de R$ 991,36, conforme comprovam os documentos. Então, temos, senhor presidente e egrégio colegiado, que a partir de fevereiro de 2003, como diz a reclamante, foi de ato unilateral, frontalmente violado, ferindo, evidentemente, a previsão contida no artigo 468 da CLT. Porque as reclamadas, ao reduzir o salário da obreira, da reclamante, recorrente, o que é? Reduzir o salário, senhor presidente. Isso é reduzir o salário. O prejuízo mensal da autora, segundo o que está dito no recurso, foi de R$ 1.404,46 por mês. Então, o que se espera que seja provido o recurso da reclamante nesse aspecto, porque essa redução não obedeceu os parâmetros legais, pois o prejuízo da obreira, com essa redução salarial, tentando compensar com os valores de comissão, aliado ao fato de que a alteração foi unilateral e não contou com o apoio da reclamante. E segundo a própria reclamante, no sindicato, quando da assistência, há uma ressalva. Inclusive, senhor presidente e egrégio colegiado, que à época ela estava recuperando, até hoje, de uma grave moléstia. Isso tudo compactou a vida da reclamante, que inclusive tem 2 filhos, que dentro desse período, até por recomendação médica, ficou afastada de participação da criação dos filhos. Então, isso tudo, senhor presidente, não é para sensibilizar, porque o magistrado está acima disso, mas é para demonstrar, se nos permite, que houve sim uma sensível redução salarial da obreira, mesmo porque a compensação também e a ajuda de custo também deveriam ser, se Vossa Excelência negou o provimento nesse aspecto. Porque as rubricas, a ajuda de custo, que é do artigo 457, e a ajuda de custo de viagem, como eram de verdade bônus extras, e também não poderiam, evidentemente, ser suprimidos. Não é demais que o meritíssimo juiz, que o compensar de ajuda de custo foram instituídos quando a autora passou a trabalhar naquele sistema home office, por motivos que aqui já foram rapidamente colocados. Repita-se, então, senhor presidente, egrégio colegiado, que a reclamada nisso, segundo também o nosso colega, nada em sua defesa ou em qualquer outro lado, nesse aspecto abordado no seu apelo. Não há, senhor presidente, como se verificar ou convalidar a conduta da empresa. Porque houve redução salarial. E data vênia não se pode também confundir no outro aspecto, ajuda de custo de viagem e bônus extras. Então, senhor presidente, sempre pedindo vênia a sua excelência, o relator, inclusive quanto ao problema de hora extra, porque a prova testemunhal conspira contra a empresa. Por quê? Vejam, vossas excelências, que a reclamante era subordinada ao depoente, que era um gerente comercial, que a reclamante tinha contato por meio de Skype, telefone, eventualmente reuniões sem frequência definida, e que a reclamante normalmente trabalhava de 8 às 18, e sempre atendeu a região norte do país, nos quais os clientes estavam, evidentemente, mais de 1 hora atrasados por causa de horário de verão. Então, são esses aspectos, principalmente, senhor presidente, que a empresa, pedindo vênia a sua excelência, o relator, que espera que seja revisto esse ponto de vista,
não só nesse aspecto, mas como na outra abordagem que Sua Excelência fez. Essa redução, senhor presidente, egresso colegiado, há uma grande ressalva, que desde 2016 a reclamante é submetida a intenso tratamento. Isso não é para comover o egresso colegiado de jeito nenhum. É para mostrar que esse dinheiro, esse valor, é da essencialidade da sua sobrevivência. Então, espera, pedindo Vênia, mais uma vez, que seja, no caso, ainda que se pede no seu apelo, a sua reintegração ao serviço da estabilidade e manutenção no emprego até 12 meses da definitiva cura da doença. Nós esperamos, pedindo Vênia a Vossa Excelência, para não alongar mais, porque vai entrar em outros aspectos, então espera-se, pois, sempre... E o dano moral, senhor presidente. Porque tudo isso que passou a autora, evidentemente, comprometeu a sua parte interna, a sua motivação, e espera, pois, também que esse aspecto seja definido à autora. É o que se espera, e muito obrigado. E quanto ao recurso da empresa, que seja preservada a proposta de voto, Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado. Senhor presidente, o juiz relator podia fazer um esclarecimento em consideração da presença da reclamante. Vamos começar essa parte da dispensa discriminatória. Foi detectado, o diagnóstico da doença ocorreu em 2016, abril de 2016, e ela só foi dispensada 1 ano e 1 mês após. E a prova oral é toda no sentido de que a dispensa não teve qualquer relação com a doença que foi acometida. Então, data vênia, da sempre brilhante sustentação do Dr. Edson, eu entendo que a análise da prova é desfavorável à sua argumentação. Com relação às diferenças salariais, aqui nós estamos diante apenas de uma discussão simplérrima. Natureza jurídica das comissões e salário fixo. Se nós temos a natureza jurídica de ambos é salarial, se há uma alteração na forma de pagamento, inclusive de percentuais, isso gera um aumento na remuneração da reclamante, não há prejuízo. E fizeram um laudo pericial, que, quer dizer, tomando por amostragem um mês de... Perdão, é a sentença que eu estou transcrevendo. No mês de agosto de 2013, ela recebeu R$ 7.749,45. Se fosse utilizada a metodologia anterior, ela receberia naquele mesmo mês R$ 5.318,76. Ou seja, R$ 2.500 a menos se aquelas condições pré-estabelecidas anteriormente fossem mantidas. Então, eu não vejo prejuízo, data vênia. Eu acho que a questão foi abordada com toda tranquilidade, correção pelos juízes de origem, e eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Com relação só para esclarecer, com relação à questão da dispensa discriminatória, tem a questão do... Você já esclareceu, né? Sim, a dispensa discriminatória, eu justamente já te esclareci que ocorreu... A prova oral narra que a dispensa não tinha qualquer relação com isso, ela trabalhou mais de 1 ano já após o diagnóstico da enfermidade, então... Data vênia, eu entendo que não há elementos para caracterizar essa. Então, passo a palavra ao desembargador Jorge Pegli Mendonça, que revisor, juiz Helder Vasconcelos. Estou de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. O senhor relator poderia, por favor, porque a conclusão do voto... Pois não. Provimento ao recurso da empresa? Não. Não, eu não dei provimento. Não, não, peraí, só um minutinho. Desprovimento. Porque o voto é longo, as questões estão todas analisadas. Eu estou dando provimento parcial ao apelo da autora e negando provimento aos recursos das reclamadas, integralmente. O parcial da autora é para afastar a determinação de abatimento dos valores pagos a título de ajuda de custo, artigo 457, e ajuda de custo de viagem. Tá bom, muito obrigado, senhor. E o restante é o negando provimento ao recurso das reclamadas. Obrigado. Esclarecido? Não, sem problema. O senhor é sempre bem-vindo. E se houver mais alguma outra dúvida, com certeza o relator terá imenso prazer em responder, por exemplo. Mas de que boa tarde.
Processo seguinte. Número 62 da pauta é o 11.824.47/2017, inscrito para ostentação oral Dr. Gabriel Monteiro Cachito, pelas reclamadas recorrentes. Número 62. 62. Cada voto. Posso? Com a palavra, relator. Eu conheço os recursos no mérito, nego provimento ao apelo das reclamadas e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos pela reforma trabalhista, substituindo-os pelos honorários advocatícios assistenciais em percentual de 15% do valor líquido da condenação, com base na OJ 348, a cargo das reclamadas em favor dos advogados do sindicato assistente, conceder ao autor o benefício da justiça gratuita e mantém o valor da condenação por ainda compatível. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores desembargadores integrantes dessa coordenada turma. Eu serei breve nas minhas ponderações aqui, que trago a análise de Vossas Excelências. Com relação ao pedido de modificação de julgado no que tange ao recolhimento integral do FGTS, o juízo deixou de apontar, ou inclusive a parte também, da mesma forma, deixou de apontar quais são os eventuais valores não depositados referente às competências do FGTS. Então, faça essa falta, inclusive, de apontamento, isso aí prejudica a defesa das reclamadas. Consta ainda vários documentos juntados aí, que foram mais de, acredito que mais de 500 páginas aí, depósitos referentes aos anos de 2007 a 2017. Inclusive, no extrato analítico do FGTS, resta comprovado que as reclamadas depositaram o FGTS desde a admissão, que foi dia 10 de 1999, até 9 de 2017. Caso não seja esse entendimento, que já foi expressado por Vossa Excelência, requer que sejam deduzidos os valores depositados pela primeira reclamada a título de FGTS, sob pena de bis idem. No que se refere aos parâmetros de liquidação de índice de correção monetária, o juízo entendeu, e transcrevo que foi transcrito no recurso e vou ler, quando peço vênia para ler, que as parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, até o efetivo pagamento, aplicando-se para tanto em divulgada na tabela única de atualização e conversão de débitos trabalhistas, conforme a resolução 8 de 2005. Conforme já foi julgado aqui anteriormente, em casos anteriores aqui nesta sessão, esta coordenada turma tem entendido que deve ser aplicado o IPCA apenas pelo período em que o STF entendeu ser aplicável, que é 2015 a 2017, e anteriormente a 2015 a TR, e posterior entrada em vigor da reforma trabalhista, a TR. Nesse sentido, é o que se pede, e não vou entrar aqui com relação ao grupo econômico, porque não vale a pena. No que tange ao recurso interposto pelo reclamado, não há que se falar de matérias controversas. Inclusive, não foi dado provimento nesse sentido. No que se refere à justiça gratuita, eu entendo que a sentença foi muito clara ao informar que, com a entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 790, os trabalhadores que fazem o requerimento de justiça gratuita devem comprovar que o seu salário seja inferior a 40% do limite máximo do benefício. Então, requer reforma nesse sentido do voto proposto pelo relator. É o que se pede. Bem rápido, senhor presidente. O fundo de garantia, na minha interpretação da sentença, o juiz já determinou o pagamento das diferenças. Tentou constando assim claramente no voto. Então, logicamente, pela fundamentação, serão compensados, deduzidos os valores já recolhidos. Com relação à TR, quando se remete à resolução 8 de 2005, ela já diz TR, quer dizer, na verdade, o juiz não deferiu em momento algum o IPCA.
deferir o TR o tempo todo. Como o advogado é o recorrente... Parece que a reclamada pretende que seja aplicada TR linearmente. Linearmente. O juiz... E o juiz já tinha colocado a resolução número 8 de 2005 que aplica TR. Ah, tá certo. E ele é recorrente. Tá. Eu também fiquei nessa dúvida, mas também está atendendo. Aliás, o juiz primeiro grau já atende a pretensão da recorrente nesse sentido. Passa a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça. Juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, eu estou de acordo, mas eu sugeriria apenas uma retificação na conclusão, que quando fala que os honorários seriam devidos aos advogados do sindicato, eu tive uma demanda uma vez do advogado exatamente discutindo isso, que a lei 5584 fala que os honorários são devidos ao sindicato. Agora, se o advogado do sindicato vai receber ou não vai receber, isso é problema deles. E aqui está dando os 15%, né? A lei fala 15% de honorário de advogado ao sindicato, e não... Eu acolho a sugestão... Só tirar esse advogado, porque... Inclusive, vou adotar até mesmo, que eu acho interessante, porque isso vai trazer uma discussão... já trouxe um outro aí. Tá certo. Então, assim, vocês acompanham o voto do relator, então se decide a unanimidade no voto do relator. Muito obrigado. Em favor do sindicato assistente, só tirar a palavra tirar dos advogados. Porque isso no meu processo está dando um quiprocó. Bem, os demais processos da pauta dos processos eletrônicos do juiz Danilo Siqueira já foram examinados e já definidos da forma que já postas, as divergências e os ajustes já foram previamente definidos. Assim, então, ficam julgados, inclusive, os embargos de declaração. Passamos à pauta em que é relator o juiz Helder Vasconcelos. Então, o processo número 20... Pregou aí. O número 26 da pauta é o 11.613/74/2017. Esse processo será retirado de pauta. Retirado de pauta. A parte está pedindo para apresentar a conta razão. Esse fica retirado de pauta. Processo seguinte. Número 6 da pauta é o 10.353/02/2018. Escrito para sustentação oral, Dr. Leopoldo Magnani Júnior, pelas reclamadas recorrentes. Número 6 da pauta. O relator com a palavra para a conclusão do voto. 6. Vidrominas. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso. Estou dando parcial provimento para absorver as reclamadas da condenação em posse, inclusive com os honorários advocatícios. Invertido o ônus da sucumbência, são devidos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa a serem pagos aos procuradores das reclamadas, ficando suspensa a exigibilidade por ser o reclamante beneficiado da gratuidade judiciária, deferido na URI na forma do artigo 791-A, parágrafo 4 da CLT. Custo no importe de R$ 160, calculado sobre o mesmo valor pelo reclamante isento. É assim que voto, senhor. O doutor está dando provimento. Atende o doutor, está pela reclamar, né? Eu só gostaria que deu provimento, então, ao recurso, né? Integral. Exatamente. Eu gostaria só de saber se há voto divergente. Pois não. O caso aí, desembargador... sou eu que sou o segundo votante. Eu nesse caso aqui, eu vou ficar vencido, que eu também... Engraçado. Você recolheu, doutor Helder, essa é a minha sugestão contra o Danos Moraes? Já foi acolhido. Exatamente, estou acolhendo. Porque eu não vi, que normalmente eu não vi, né? Mas estou exatamente acolhendo. Okay. Por isso que eu estou... Então, estou inteiramente de acordo com o voto do relator, juiz Danilo Siqueira também, então, se decide a unanimidade, seria o voto do relator. O Leopoldo não vai falar. Várias outras ações lá. Tá certo. Só que você falou dia 7. Olá, vou desejar uma boa tarde a todos, um bom trabalho. Obrigado, doutor. E o Sérgio, conseguiu falar com você? Processo seguinte. Número 31 da pauta é o número 54.855/2004, inscrito para sustentação oral, Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo executado agravado. Número 31 da pauta. 31, o relator com a palavra. Senhor presidente, eu também estou conhecendo e negando-lhe provimento. Conhece e nega, o senhor fala... Pelo agravante reclamado, são dois agravantes, né? O senhor fala pelo agravado, não é um dos agravados. Então, em caso de eventual voto divergente, eu devolvo a palavra ao senhor. Eu, como
Segundo votante. Só tem um recurso do exequente, o agravo de petição é do exequente. Pois é, mas parece que são 2 agravados, não? Tem um agravo da reclamada também. Não. Tem. Aqui está constando agravado só 10 Freire. Agravante também, inclusive em cima dos juros de mora aqui. O pagamento da parcela e o recebimento pelo reclamante. Tem alguma coisa errada aí. Eu tenho esse recurso aqui, inclusive. Senhor presidente, então eu vou adiar esse processo para a próxima sessão, porque só está constando o Leonardo como agravante. Não, sem dúvida, sem problema. Mas, de qualquer forma, o senhor está pelo agravado recorrido aqui, no caso, né? A reclamada. Na verdade, eu estou pela reclamada. Seria, como eu estou vendo aqui, eu seria um dos agravantes, seria o segundo agravante, tá? Porque o primeiro agravante seria o reclamante, doutor Leonardo. O senhor estaria pelo segundo agravante? Segundo agravante. Então não foi examinado do ano? Isso, exatamente. Então, nesse caso, será adiado, doutor? Isso, para a próxima sessão. Próxima sessão, inscrição prevalece. Perfeito, muito obrigado. Não adquiri, boa tarde. Processo seguinte. Número 15 da pauta é o 10.798/95/2016, inscrito para ostentação oral Dr. Carlos Henrique Soares, pelo reclamante recorrente. Número 15 da pauta. 15 da pauta. O relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, está prevalecendo, então, a primeira opção. Estou conhecendo o recurso das reclamadas e, no mês, estou dando-lhes provimento para, modificando a sentença proferida, julgar improcedente todos os pedidos vestibulares, tendo em vista a ausência de uma relação de emprego entre as partes, ficando prejudicada a análise do apelo oferecido pelo reclamante. As custas processuais de R$ 2.700, calculados sobre R$ 135.000, o valor dado à causa deverão ser quitados pelo reclamante, porque, como advogado e sócio da empresa Green Links, serviços em sustentabilidade limitada, detém todas as condições financeiras para tanto, não lhe sendo possível a concessão da gratuidade da justiça. Sim, que voto, senhor presidente. O reclamante, quem fala pelo reclamante? O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Escutei a conclusão do voto do eminente relator e confesso que já não era de se esperar, já acompanho os seus votos em outras decisões e assim imaginava que seria. Mas o ponto desta demanda é sim a relação de emprego e que foi tão bem trabalhada pelo juiz de primeiro grau e pelas provas que eu confesso, né, que eu imaginava que haveria uma posição um pouco menos, um pouco mais conservadora do eminente relator neste aspecto. E isso eu digo por alguns documentos que depois se confirmam pelos depoimentos das testemunhas arroladas. Bom, documento de ID 9E95B6C é um comunicado de férias. Como que um sócio tem isso? Aliás, vamos por parte. Qual é a realidade hoje dos escritórios de advocacia do Brasil? A realidade hoje é única, que o eminente representante do Ministério Público pode muito bem confirmar nas suas atuações aí perante a luta para que os advogados tenham relação de emprego decretada. São todos parceiros ou associados com uma cota apenas. Essa é a situação dos autos. Foi dado para o reclamante a condição de ser sócio, né, com uma cota apenas. Não houve apresentação de nenhuma ata de deliberação, não houve apresentação de nenhuma distribuição de lucros, ou seja, uma sociedade onde um só manda e todos os outros sócios obedecem, isso não pode ser uma sociedade, isso é sim uma relação de emprego. Mas uma sociedade onde um sócio precisa pedir autorização para o seu chefe imediato para poder buscar a comunicação de férias e assim retirar, uma sociedade em que há recibo de pagamento de salário para o sócio, isso nós podemos ver no documento de DCE 8C6F4, que é um recibo de pagamento em que a própria empresa coloca como pagamento de salário e não distribuição de lucros. Veja bem, há por alguma certeza, né, que se defende a questão da ausência de relação de emprego,
Por que a empresa não apresentou o imposto de renda onde ela declara quanto que foi pago de divisão de lucros? Eu tenho uma sociedade e todo ano eu faço uma declaração de imposto de renda onde a sociedade me apresenta o quanto foi pago de rendimentos e lucros. Olha, isso é obrigação tributária e não foi apresentado. E a questão, né, muito bem ressaltada pela sentença, que agora está, né, na iminência de ser revogada, ela ressalta, né, vários depoimentos, né, inclusive do preposto, dizendo que nunca houve, até grifado na decisão pelo próprio e eminente juiz de primeiro grau, que nunca houve participação de lucros e distribuição da empresa. Aliás, a primeira testemunha arrolada pelo reclamante diz que ele nunca foi sócio, que ele nunca foi gerente, que ele nunca teve subordinados para poder dar ordem, que ele tinha período de férias para poder voltar, ou seja, tudo isso grifado e muito bem ressaltado. Aliás, a sentença foi de uma correição ímpar, aonde ele ressalta, inclusive, que a pessoalidade para a prestação de serviço estava caracterizada. Aqui nós estamos tratando de um escritório de advocacia que presta serviço na área de direito ambiental, que faz contratação para, assim, burlar a legislação trabalhista e assim, obviamente, trazer prejuízos do ponto de vista, inclusive, previdenciários para, obviamente, de impostos, né, de imposto de renda para a União, né, o que não pode se admitir. Mas ultrapassado, se assim Vossas Excelências nos permitir modificar ou manter pelo menos a sentença ou assim modificar, é importante dizer que, ao passo de, sendo reconhecida a relação de trabalho, nós estamos trabalhando com um reclamante que é advogado. E por ser advogado, a sua questão de jornada de trabalho deve ser fixada em 20 horas semanais, como estabelece o artigo 20 do Estatuto da Advocacia. E assim determinar que, se ele trabalhasse acima de 20 horas, que as outras horas sejam dadas em hora extra. Então, nós temos 2 pontos que eu espero que seja buscado, né, a manutenção e a reforma. O primeiro ponto, que é a relação de emprego e mantido a sentença, e um segundo ponto, que é justamente a busca pelo reconhecimento e aplicação do artigo 20 do Estatuto da Advocacia, que determina que há necessidade, sim, de ter um contrato de exclusividade para se poder atuar em 40 horas. E como não havia nesse caso, que assim devesse dar a ele as 20 horas e o restante como horas extras. Por fim, em razão desse não deferimento da justiça gratuita, é importante manifestar, dizendo que agora ele está na seguinte situação, né? Uma situação, então, que ele não é sócio, ele foi, inclusive, excluído pela própria notícia que traz a reclamada de que fez a sua exclusão. Ele agora está sem remuneração, não teve a rescisão e nem pagamento de cota alguma, né? Portanto, sem condição nenhuma de arcar com isso, e assim determina-se a ele que ele tem condições de pagar, né, as custas do processo em razão desta situação que agora ele se vê colocado. Infelizmente, é uma situação que a gente espera que seja modificado pelos demais votantes dessa egrégia turma. Muito obrigado. Bueno, pelo encaminhamento aqui do voto do relator, eu devolveria a palavra, eu passo a palavra ao advogado reclamada em caso de divergência, embora eu seja o revisor, né? Eu manteria a sentença, eu negaria provimento a ambos os recursos. E passo a palavra, então, ao juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, em que pese o brilhantismo da sustentação oral, é um caso que a gente tem que julgar, pelo menos eu tenho apreciado várias vezes, inclusive o anterior do agravo de petição também é mais um vínculo empregatício de advogado que entra como associado do escritório. Está previsto na lei deles, dos advogados, essa situação. Está previsto. Agora, se houve fraude, vamos examinar, cada caso é um caso, vamos examinar esse caso aqui. Esse advogado, ele era consultor ambiental trainee da empresa, foi empregado mais de um ano, ganhava R$ 1.200, foi convidado a ser sócio dessa empresa e depois é que ele foi para o escritório de advocacia.
Ele aceitou, no depoimento dele, ele falou que ele aceitou. Ele até falando não tinha opção, mas tinha sim opção. Você sair de trainee, ganhando 1.200, para passar a ser sócio e ganhar 9 mil e 11 mil reais por mês, você tinha opção de não aceitar. Ainda mais para quem está conhecendo, parece que ele formou em 2004. Então, era digamos assim, um advogado recém, ainda no início da carreira. Ele atua como advogado, coloca no currículo dele que ele é sócio das empresas, tem um período que ele se afasta, inclusive, para fazer curso. A questão das férias que o doutor levanta, qualquer escritório de advocacia, até na minha casa se faz isso, ninguém pode tirar férias todo mundo junto, porque tem esse problema de quem vai ficar responsável pelo quê. Ele tem participação nos lucros, sim, existem documentos, inclusive tem época que ele ganha mais de 9 mil reais de participação nos lucros, tem documento juntado com a defesa. Então, senhor presidente, eu acho que o doutor tem razão, que tem alguns escritórios que estão extrapolando, inclusive o próprio Ministério Público entrou com algumas ações coletivas, que pensei só alguns escritórios, não contra todos os grandes escritórios. Tem algumas decisões favoráveis e não favoráveis para aqueles associados, mas nesse caso aqui, inclusive, as testemunhas falam que conheceu ele como sócio da empresa. Ele se comportava como sócio das duas empresas. E a prova também nos autos que ele para de trabalhar e depois ele se descobre que ele estava... E aí parece que teve uma briga com ele, com o Marcelo, que era o sócio majoritário, dá a entender isso, porque ele constitui uma nova empresa concorrente da empresa que ele era sócio. Por isso que eu também não deferi, porque ele passa a ser sócio dessa Green Legend. E por isso, senhor presidente, eu entendo o que o ilustre procurador disse da tribuna, mas cada caso é um caso. Tem advogado que, por exemplo, eu já dei relação de emprego para o escritório. Já dei porque não tinha nem por escrito o contrato de associado, simplesmente considerou ele como associado. Mas nesse caso aqui, não. A prova dos autos, entendo eu que se dirigiu à inexistência da relação de emprego. E outra coisa que me preocupa também, senhor presidente, é o seguinte: um advogado assina o contrato de associado e depois vem a justiça falando que houve fraude, que não sabia o que estava falando, foi induzido a erro. Poxa, ele é advogado. Se tem uma pessoa que tinha que saber o que ele estava fazendo naquele momento, é ele. Ele é advogado. Isso aqui não é estudante de direito, não. É advogado. Não é uma pessoa qualquer. Por isso que também não comprovou nesse processo que ele sofreu vício de vontade nem de consentimento. Não tem nada disso. Por isso, senhor presidente, data vênia da manifestação da tribuna, eu mantenho meu voto. O relator mantém o voto, só para esclarecer. Eu estava mantendo a sentença em razão de que ele saiu, ele ficou cerca de 6 meses, ele saiu, tinha carteira de trabalho anotada como consultor. Sim. Depois de 6 meses ele voltou na mesma atividade como consultor, ou seja, a situação é de que pode ser que a intenção das partes ali, naquele momento, mesmo porque a diferença era muito grande, a diferença remuneratória, né, era muito grande, naquele momento teve aquela intenção de ser sócio, mas que se for examinar as condições de trabalho, do período da anotação da carteira de trabalho e as posteriores eram as mesmas, inclusive até piores um pouco, porque aqui trabalhava sábado, domingo e feriado. Mas ganhava 11 meses sócio. Exatamente, mas de qualquer forma, mas essa foi a condição, essa foi o que me levou a entender que o juiz de primeiro grau agiu corretamente, é uma questão de entendimento, né? Juiz Danilo Siqueira. Senhor presidente, esses processos realmente têm uma certa complexidade e na minha leitura dos depoimentos pessoais e das testemunhas, eu verifiquei algumas inconsistências, até mesmo com a prova, com a sentença. Vossa Excelência tocou num aspecto interessante, que falou que ele exercia a mesma função. E o juiz de primeira instância, que é o Renato Amado, tirou essa conclusão do depoimento da testemunha da reclamada, que entrou em 2007. Foi justamente no período que ele fez a transição de empregado seletista, de R$ 1.200, como o doutor Helder expõe, para R$ 9.000. Então, essa ilação, eu li novamente o depoimento da testemunha, ele, em momento algum, fala que o autor trabalhava com o CTPS anotado. Ele disse que já conheceu ele como sócio.
Então, ao meu ver, essa ilação está equivocada e eu acho que não há prova da subordinação, há uma vasta documentação, contratos sociais, prolabore, e eu acho até que, por exemplo, o doutor ressalta aqui a brilhante sustentação, eu acho que seria até uma prova favorável ao reclamante se ele tivesse requerido a juntada do imposto de renda da empresa. E não o inverso, porque a empresa já tinha toda a documentação favorável, já tinha um contrato assinado. As testemunhas, em momento algum, falam que ele era subordinado. A própria testemunha do reclamante fala que não sabe que ele é sócio, se ele é sócio ou não. Então, data vênia, eu acho que a prova é frágil demais e eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Bem, então, de qualquer forma, prevalece o voto do relator, eu fico vencido, que eu daria provimento a ambos os recursos. Então, assim, prevalece o voto do relator por maioria. Não vai constar a presença, tá bom? Só uma questão de ordem. No caso aqui, não se aplica o artigo 942 do CPC para tentar fazer um julgamento extensivo? Não, doutor, não. Aqui prevalece a maioria, não tem julgamento sobre. O artigo 942 Sim. estabelece que, havendo divergência, resultado não unânime, que se chamará 2 desembargadores para poder fazer isso. Não, é um julgamento da apelação que eu estou tentando verificar se aqui vai ser feito. Não, felizmente não é, não, doutor. Se fosse assim, nós não daríamos conta de julgar nem um décimo dos processos. Então, passemos ao processo seguinte. Número 21 da pauta é o 11.314/30/2016, inscrito para sustentação oral Dr. Alisson Diogo Quaresma, pelo reclamante recorrente. Número 21 da pauta. É o 798? É o 11.314. Meu, aqui só está caindo no processo, que não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Eu que estou... 790. Qual é o nome da pauta? Número 21 da pauta. 21. Está aqui. 21. Relator com a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, estou dando provimento parcial para condenar a reclamada no período imprescrito ao pagamento de 22 minutos extras por dia de efetivo de trabalho a título de minutos residuais acrescidos do adicional convencional de horas extras ou, na ausência, o legal com reflexo em repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, 13º salários, aviso prévio e FGTS mais 40%, bem como para absolver o reclamante do pagamento dos honorários advocatícios e dos honorários periciais, devendo o perito valer-se da resolução 6610 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Juros de correção monetária, na forma de fundamentos, autorizadas as deduções legais cabíveis a título de imposto de renda e contribuição. Invertido o ônus da sucumbência, eu estou obtendo o valor da condenação em 20 mil, com custo de R$400 pela reclamada. É assim que eu voto, senhor presidente. Você fala pelo reclamante, atende o voto, doutor? O senhor prefere, que ficou a questão da estabilidade. Gostaria de sustentar, Excelência, e desde já desejando boa tarde. Vossa Excelência, estendendo cumprimento aos demais aqui, nessa já derradeira sustentação oral dessa tarde. Eu queria sustentar realmente com relação aqui, primeiramente, aclamar aqui, né, e parabenizar o voto do doutor Helder aqui com relação à não aplicação imediata da Lei 13467 a processos ajuizados anteriormente à sua vigência. Isso aí, realmente, a gente tem visto isso aí ocorrer em sede de primeira instância, por parte de alguns magistrados, e isso é realmente lamentável, essa aplicação imediata dessas normas, né? Porque violação frontal a princípios constitucionais, que não convém aqui falar, devido ao avançar da hora também. Mas com relação à estabilidade prevista na Lei 8.213/91, devido aqui ao acidente de trabalho que supostamente teria sofrido aqui o reclamante, eu gostaria de sustentar nesse sentido, porque os documentos datados do afastamento previdenciário que teve o autor lá em março de 2016, né, anterior a isso teve um afastamento em fevereiro, datado de 12 de fevereiro de 2016, nas dependências da reclamada. Então, assim, a tese da parte autora nesse aspecto aqui, que deveria ter sido preenchido aqui, primeiramente, um acate por parte da empresa, né, um comunicado de assistente de trabalho, o que de fato não ocorreu naquela hipótese. Tem um relatório médico juntado aos autos também, eu elenquei ele em 7 esclarecimentos ao laudo médico que foi feito aí nos autos, que a gente salientou esse aspecto aí, que o médico da própria reclamada reconhece que esse afastamento teria ocorrido nas dependências da empresa, né? E sequenciado a ele, como já disse, ocorreu o afastamento previdenciário.
Ocorre que esse afastamento previdenciário ocorreu na espécie NB31, né, um auxílio doença previdenciário comum e não um auxílio doença acidentário, que seria aqui um requisito que a norma exige para que o autor tivesse aqui a estabilidade do emprego. Então é nesse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, vendo nesse aspecto do voto de Vossa Excelência, para que fosse reconhecido também o direito à estabilidade do emprego do autor a partir da data de retorno ao trabalho, que se deu em maio de 2016. Então, entendendo que esse afastamento previdenciário poderia ser modificado por decisão judicial para um afastamento, um auxílio-doença acidentário, ao invés de auxílio-doença previdenciário comum, entende que a parte autora que faria jus também aqui a estabilidade do emprego após o retorno às suas atividades, tudo isso de forma demonstrada nos autos, tendo em vista que o afastamento se deu nas dependências da empresa e não foi preenchido a CAT aí a contento. Então, nesse aspecto, pede-se para que Vossa Excelência Datavender modifique o voto. Aqui no caso, na verdade, o relator está em cima da prova pericial. A perícia é bem clara no aspecto aqui, que se quer houve doença ocupacional e atualmente está apto para o trabalho. Então, não tem como fugir do laudo pericial. Essa que é a matéria. Né? Eu, como revisor, estou de acordo, o juiz Danilo Siqueira. Então, assim, se decida a unanimidade sendo voto do relator. Eu sempre falo, a perícia, quando ela vem desfavorável ao empregado, ou desfavorável ao empregador, a perícia, não tem como fugir o juiz, só se a perícia for mal feita. A gente tem visto casos como este, do empregado, ele entra na Justiça Federal e pede para converter do 31 para o 91. Mas não é o caso. E a questão previdenciária. Exatamente, mas não é o caso. Muito obrigado, Vossa Excelência. Boa tarde. Processo seguinte. Bem, os demais processos